Fala galera, tranquilo? Bom, então no vídeo passado chegamos no SN e no CN, né? No se dado y e b, x de a e b. Foi assim que nós definimos essas duas funções novas, né? E teve o dn também, né? O dn é r sobre a, né? Vou confirmar aqui. R sobre a, isso mesmo. R sobre a. Eu só vou montar a forminha aqui da nossa elipse, só para facilitar a visualização de uma relação. Aham. Só baixar um pouquinho aqui, colocar ela aqui, tirar a parte de dentro e fazer essas brincadeiras. Então vou precisar do x, y, θ, né? Aquela espirrada de prax. Então nós temos o ângulo θ, né? Nós temos. Deixa eu só pegar a retinha para ajudar a brincadeira. Eu não vou ter aqui o x e o y. E assim, veja que existe uma relação entre o y, o x e o θ, tranquilo? Então, a tangente de θ, por definição, é y sobre x. Essa noção de definição da tangente de θ, né? Vai ter oposto, que é um retângulo. Um triângulo retângulo, né? Onde o cateto oposto é y e o adjacente é x. Então, tangente de θ é cateto oposto sobre adjacente, é y sobre x. Tranquilo? Então, o θ é tangente inversa de y sobre x. Por que isso é interessante? Porque a gente quer descobrir o dθ. Para depois derivar esse Sn, deixa eu fechar ele aqui, os Sn, o Cn e o Dn em relação a θ, tá? E aí mostrar aquilo que eu cheguei a falar na aula anterior. Para isso, vamos fazer isso daqui, vamos definir esse y sobre, para facilitar a coisa, né? Y sobre x é igual a um u, tá? E não é aquele u, eu vou chamar de v, só para não confundir com o u que eu vou mostrar depois, tá? Então, daqui vai ficar como vai ser de uma única variável, né? Vai ser um v, vai virar a derivada de dθ, dv, dv, né? Calma. Isso. Isso. Dθ, dv. Isso mesmo. Aí, deixa eu jogar pra cá, porque agora essa parte não importa mais pra gente. Nós já chegamos na relação que a gente queria. Tá? Então aí agora o dθ dv vai ser a derivada da tangente inversa de v, né? dv tá aqui. dv. Só que a derivada inversa derivada a derivada inversa, né? A derivada da tangente inversa, da função inversa da tangente, ela eu tenho anotado aqui em algum lugar, que ela não é uma expressão muito trivial. Pelo menos para mim não lembro muito de cabeça. Se ela simplesmente, essa derivada aqui então vai dar 1 mais v quadrado. Então nós vamos ter isso daqui. Vou confirmar aqui. Isso mesmo. Então, essa aqui é a derivada da tangente inversa de v. Tá? Isso. Dá para entender. Aí, o dv, agora vamos voltar, né? E vamos substituir o v aqui. Vai ficar 1 sobre 1 mais... O v quadrado vai ficar y quadrado sobre x quadrado. Aí o dv, já vou escrever ele assim, ó. Que vai ser a derivada parcial de v. Como v é função de x e y, né? Del x dx mais derivada parcial de v em relação a y dy. Assim calcula a derivada total de uma função v e é uma função v de duas variáveis y e x, né? Dessa forma aqui. Aí agora eu vou fazer uma simplificação, vai ficar um x quadrado aqui em cima, vai ficar um x quadrado mais y quadrado aqui embaixo. É a primeira parte. Del v, del x, deixa eu puxar pra cá porque pra mim tá começando a querer pegar a câmera.
del v, o v eu defini como sendo y sobre x, aqui, né? Fazer assim. Então, del v, del x vai ser menos y sobre x quadrado, concorda? Aqui, ó, aqui nós estamos x a menos 1, né? Y vezes x a menos 1, né? Y sobre x é y vezes x a menos 1. Se eu derivar o x a menos 1, como é derivada parcial, o y fica constante, né? Então vai cair o 1 e vai tirar 1 aqui de cima, né? Então, volta para baixo, fica menos, aqui fica menos y sobre x quadrado. Menos y sobre x quadrado. Eita. Aí agora não tem a derivada parcial de v em relação a y, que é bem mais fácil, né? Mas, de v em relação a y, fica constante, vai dar 1 sobre x. Então, sobre x dy. Fala! Agora veja que x quadrado mais y quadrado, se você lembrar, x quadrado mais y quadrado é igual a aquilo que nós definimos como r de x quadrado, que é uma função de x e y. Não pode esquecer daqui, cara. Não é algo que é constante em relação a x e y, é uma função de x e y. Então vai ficar um r quadrado aqui embaixo, tá? E aqui dentro eu vou tirar o... colocar esses carinha aí em comum, né? Vai ficar menos y mais x sobre... Calma aí, deixa eu só... certinho. Mais x dy. E aqui no denominador vai ficar um x quadrado, né? Fiquei x aqui. Aí depois x quadrado, botei em evidência o denominador. Aí x quadrado vai embora com x quadrado. E agora, o próximo passo eu acho que é normalmente colocar o dy. É que eu tenho que calcular esse dx e dy, né? Tem que de alguma forma tirar esse dx e dy e colocar em termos de algum... ou de dx ou de dy. Tirar algum deles. Então, normalmente, a gente coloca em evidência o dy. Deixa eu ver se foi exatamente isso. O dy é o mais aconselhável. Então, vou colocar o dy em evidência, né? Eu vou colocar o dy em evidência, vai ficar um dy aqui fora, ao quadrado, tá? Menos y dx dy mais x. Foi isso que eu fiz, ó. Botei o dy em evidência. Então, aqui não fica um dy, né? Aí fica dx sobre dy, a derivada de x em relação a y. Aqui ficou menos y e esse x quadrado foi embora. Então, tá perfeito. Vamos só continuar aqui. Tá? Só que lembra que esse dx dy, lembra que tem a equação da circunferência. Deixa eu ver qual que é exatamente o que eu vou usar. Eu vou usar a equação da circunferência. Que é essa daqui, ó. X quadrado sobre a ao quadrado da elipse, né? Equação da elipse. Sobre b quadrado igual a 1. Então, aqui é a equação da elipse. Dela aqui, a gente consegue tirar, veja que a gente tem lá o dx dy, né? A gente quer tirar esse dx dy. Então, vamos derivar essa expressão em relação a y. Então, derivando em relação a y, vai sair... Vamos escrever bonitinho, né? Vamos fazer bonitinho. Esse vídeo vai ser basicamente só isso. Então, dá pra gastar mais um tempinho pra fingir que o vídeo é longo, né? Então, essa parte aqui vai pra zero. Derivada de 1 em relação a y é zero. Então, aqui vai ficar um 2x sobre a ao quadrado dx dy. Tranquilo? Tranquilo essa parte, né? E aqui vai virar um 2y sobre b quadrado, que é igual a zero. Portanto, dx dy é igual a menos 2y sobre b quadrado. Aqui vai para o ao quadrado sobre 2x. 2 embora com esse 2. Mas aqui fica menos y sobre x. E veja que esse a ao quadrado sobre b quadrado, nós vamos trocar novamente pelo nosso epsilon, né? Lembra que o epsilon, a gente quer tirar esse a quadrado, b quadrado, né? Então lembra do epsilon.
o epsilon quadrado igual a 1 menos b quadrado sobre a quadrado, né? Então, o que que nós vamos ter aqui? Deixa eu só ver se é isso mesmo. Só que no caso aqui, no caso aqui acho que vai sumir de forma natural, né? De qualquer forma, acho que vai sumir esse carinha aqui. Mas vamos continuar. Né? Vamos continuar com esse A e esse B aqui. Tranquilamente. Vamos continuar com ele. Tá? Só para mostrar que dá para tirar eles de uma forma mais agradável. Então tá aí. DXY tá aí. Vamos substituir ele aqui agora. Então, isso daqui. Tá difícil. Então, dy sobre a quadrado. Parênteses menos y. A vezes dxdy vai ficar vezes menos y sobre x ao quadrado sobre b ao quadrado mais x, isso. Y sobre a ao quadrado menos y dxdy vai dar menos x ao quadrado sobre isso mesmo. Perfeito. Então, dy ao quadrado menos 1 vai ficar y quadrado quadrado, aqui vai ficar um x b ao quadrado mais x quadrado sobre x. Não é muito trivial o que vai acontecer aqui, né? Então aqui trivial. Aí só confirmar aqui ficou positivo, né? Y quadrado ao quadrado, b quadrado, x. Já multipliquei o x quadrado aqui. É isso. Essa parte ficou boa. Agora eu vou colocar o x para fora. Provavelmente é isso que tem que fazer. Vai ficar um dy sobre e quadrado x. E aí nós temos que olhar para esse numerador. E para tentar reutilizar essa equação aqui, né? Acho que é exatamente o que eu tenho que fazer, ó. Aham. Vamos colocar o b quadrado também em evidência aqui, tá? Vai ficar um b quadrado aqui e um b quadrado aqui. Tá? E aí vai ficar um b quadrado lá fora. E aqui vai ficar um y quadrado ao quadrado, x quadrado, b quadrado. Vou confirmar aqui o que a gente faz daqui pra frente. Naquela forma usual é o que acontece mesmo. Não, 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 não. Eu entendi já. Aham. Isso. Exatamente. Então fica aí um. Aí a gente vai chegar nesse x quadrado mais y quadrado. A gente não coloca esse b em evidência, na verdade. Então não é para colocar esse b em evidência. Tá? Não é tão trivial. Então realmente tem que dar uma olhada aqui. Então, eu coloco b em evidência. Tá. E se a gente dar uma olhada nisso daqui, nós vamos ver que esse garoto aqui, em cima, ele é simplesmente a ao quadrado. A gente vai tentar demonstrar que isso aqui é igual a ao quadrado, tá? Esse garoto aqui inteiro, tá? Ou seja, esse daqui vai levar a gente em dy ao quadrado sobre quadrado x. Exatamente. Então vamos tentar ver isso daqui, tá? Que isso daqui é igual ao quadrado. Então, vamos olhar aqui para a equação. E se a gente multiplicar a ao quadrado aqui, ó,
multiplicar essa equação aqui por a ao quadrado, aqui a gente vai obter x quadrado mais y quadrado ao quadrado sobre b quadrado é igual a ao quadrado. Isso daqui é exatamente o que a gente tem ali, né? Ó, x quadrado, ó, x quadrado, né? Mais y quadrado ao quadrado sobre b quadrado. Isso daqui é igual ao quadrado. Então, a gente consegue substituir isso daqui sem grandes problemas. E aqui começa a magia, né? Pode parecer, nossa, ficou horrível, né? É, mais ou menos, né? Se você ver aqui, dá para separar daqui como sendo um A sobre X, A sobre R, A, o que é o A sobre X e o A sobre R, né? E sobrou um dy sobre um R aqui embaixo, né? Só que A sobre X é simplesmente o inverso de Cn. E o A sobre E é simplesmente o inverso de dn. Então, isso daqui vai dar x sobre A vai dar o inverso de Cn. E daqui o inverso de dn. E vai ficar o dy sobre R aqui normal. Tá? Então veja que lá do começo, o dθ é igual a isso, que 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 é igual a isso, e chegou aqui. Então, por fim, chega aqui o dθ é igual a 1 sobre Cn, 1 sobre dn, dy sobre R, né? 1 sobre Cn, 1 sobre dn, dy sobre R. E por que isso é importante? Porque agora vamos tentar calcular, a partir desse dθ, vamos tentar calcular aquilo que eu falei, né? Derivada de Sn dθ. Vamos tentar calcular essa derivada. Bom, essa derivada aqui, ela vai ser o Sn é o y sobre b, né? Vamos só puxar aqui para cima, confirmar junto. É y sobre b, então vai ficar 1 sobre b aqui fora, dy dθ, só que o dθ aqui, 1 sobre b, dθ é esse cara aqui, né? Então vai ficar, deixa eu só escrever um dy aqui em cima, e aí vai vir um dθ, né? 1 sobre Cn, 1 sobre dn. Eita, bexiga, esse dn aqui tá feio. dn dy sobre r. dy vão embora. O Cn e o dn vai pro numerador. Vai ficar r sobre b Cn dn. Vou confirmar se é isso mesmo. E aqui a gente vê a seguinte coisinha. B que o R sobre B aqui, ele atrapalha a brincadeira, né? Ele atrapalha toda a graça. Só que veja que... Por que ele atrapalha? Porque ele não deixa eu escrever o Sn em termos de Cn e dn. Assim como... Ou pelo menos Cn, dn e epsilon, né? Que é a excentricidade. Como acontece, por exemplo, no caso da derivada de seno e cosseno. Então, por exemplo, a derivada de seno em relação a θ é igual a cosseno. E a derivada de cosseno é igual a menos seno. Então a gente quer uma brincadeira desse tipo. A gente quer uma brincadeira que a gente deriva uma função elíptica e dá um conjunto de outras funções elípticas. A gente não quer esses R, B, A, coisa. A gente quer isso e excentricidade. Então, como que a gente faz para tirar isso aqui? Bom, na literatura, a gente faz o seguinte. A gente começa fazendo o seguinte. Ao invés de a gente pegar uma elipse qualquer, com A e B arbitrários, nós pegamos uma elipse com B igual a 1. Porque a gente soma com esse carinha aqui. Então, normalmente, nós fazemos B igual a 1. E aí o Sn fica definido com B igual a 1. A
A gente não fica com A e B solto. A gente pega 1 e 0. Assim como a gente, por exemplo, pega na circunferência aqui, né? Eita, bexiga. Pega... que eu apaguei a circunferência. Mas assim como a gente pega a circunferência, e ao invés de trabalhar com a circunferência de um raio arbitrário, a gente trabalha com a circunferência de raio unitário. Né? Ao invés do arbitrário, a gente trabalha com o unitário, a circunferência de raio 1. E aqui é a mesma coisa. Ao invés de trabalhar com uma elipse específica, né? Onde o A e B é totalmente solto, a gente pega uma delas e bota igual a 1. Então, nesse caso, naturalmente sai o B aqui, e é mais natural fazer o B igual a 1 do que A igual a 1 por meio dessa equação que a gente está vendo aqui. Então, esse é o motivo pelo qual, normalmente, nesses casos dessas funções elípticas, a gente faz esse B igual a 1. Você vê vários vídeos que eu deixei linkado na aula anterior, onde que o cara ele faz a definição e ele não consegue explicar o porquê que a gente faz esse B igual a 1. Mas esse é o motivo. O motivo é que a gente precisa dele para conseguir sair dessa brincadeira aqui, né? Tem que fazer daqui, não tem como escrever daqui em termos de epsilon. Apenas de epsilon. Daqui sempre fica aqui, atrapalhando a brincadeira. Então, normalmente a gente faz esse B igual a 1. E além disso, nós fazemos que nós definimos um novo carinha du, que é R d θ. Por quê? Porque aí quando eu derivar o Sn em relação ao du, vai me dar a derivada de Sn sobre R d θ. Aí vai dar o R sobre RB Cn dn. E aí a gente vai sair embora com o R. Aí vai ficar Cn dn sobre B. Só que B a gente fez igual a 1, então aqui vai para 1. E aí vira Cn dn. Então como que, ao invés... Então veja aqui, para a gente conseguir fazer com que essas funções, quando derivadas, elas saem uma em função de outra, sem entrar o R, sem entrar o B, sem entrar esses caras na brincadeira, a gente precisa... O mais natural, que é o que é feito na literatura, é definir esse du. É a forma mais natural, tá? De fazer isso aqui. A gente poderia muito bem definir o du como sendo R sobre B, né? Não vejo isso sendo fora da possibilidade, né? E deixar o B solto. Mas não é o que é feito. Então eu vou seguir o que é feito, né? O que é feito é fazer o B igual a 1 e o du igual a R d θ. Dessa forma, ao invés de definir Sn como sendo y sobre B de uma circunferência arbitrária, o Sn é igual ao y de uma circunferência com B igual a 1. Então a gente faz o B igual a 1. O B não pode ser mais um valor arbitrário, tem que ser 1. Agora isso aqui pode ser um valor arbitrário, aqui o A pode ser arbitrário, tá? E ao invés de a gente trabalhar com θ, a gente trabalha com o du, para sair o R embora. Tranquilo? Então, a gente vai começar a trabalhar com o U ao invés de θ. E B igual a 1 ao invés de B arbitrário. Arbitrário. E isso vai normalizar a brincadeira. E qual que é a parte importante disso tudo aqui dessa conversa? Lembra que nós temos que no caso em que veja que quando a gente faz essa exposição aqui, depois eu vou mostrar exatamente isso aqui, mas veja que nesse caso aqui, quando a gente pega agora e faz o A igual a B, que é igual a 1, e portanto, lembra da equação aqui, ó? A gente olhar essa equação aqui, da elipse, quando a gente faz A igual a B igual a 1, fica x quadrado mais y quadrado igual a 1, que é uma circunferência de raio igual a 1. A igual a 1. Então, o nosso R
ele acaba se virando 1. Então essa é a primeira coisa que acontece. Quando a gente faz esse A igual a B igual a 1, o B a gente é setado como 1. A gente faz A igual a B e, portanto, A igual a 1. Isso aqui implica que R vira 1, tá? Então a gente pega uma sequência de raio igual a 1. A gente não pode chegar na sequência de raio arbitrário. A partir dessa definição de B igual a 1 que a gente fez aqui. Quando faz A igual a B, a gente vai sair de uma elipse e chegar na circunferência. O R vai ir para 1. Lembra que o dN vai para 1. Isso foi na aula passada que nós explicamos. Então, nós vamos ter dessa equação aqui de cima, nós vamos ter que o dN do SN, o du eu vou trocar pelo R d θ, só que o R é 1. Então, dsn d θ, eu vou escrever aqui, né? Vai ser agora a função de θ e o epsilon foi para o epsilon. Lembra que daqui é a função de θ e epsilon, né? Que eu falei, né? Θ e epsilon. Quando o A for para B, lembra da equação de epsilon, que é B quadrado sobre A quadrado. Então, o epsilon vai para B igual a A, que é igual a 1, vai dar 1 menos 1, vai dar 0. Então, o epsilon vai para 0. Então, quando o epsilon for para 0, a derivada de Sn em relação a θ, não a du, né, porque o R agora está fazendo igual a 1, vai ser igual a o Cn. E aí, 1 daqui igual a 0. E aí, se você olhar, isso daqui é literalmente dizer que a derivada de seno θ de θ é igual a cosseno de θ. E depois a gente vai mostrar que a derivada de cosseno vai virar seno, né? Menos seno, e assim vai. Então a gente consegue demonstrar. Isso aqui é muito difícil, vai ser rápido no próximo vídeo. Mas então a gente consegue demonstrar que a gente conseguiu aquilo que a gente queria, né? Estava no slidezinho anterior. Então, disso daqui, basicamente está demonstrado que. Lembra, ó. Nós chegamos na equação. Quando a gente faz A igual a B, nós vamos chegar na equação A ao quadrado, y ao quadrado igual a 1. Com x sendo Sn, o x sendo Cn sobre A, só que A gente está fazendo igual a B, que é igual a 1. Então, x igual a Cn e o y igual a Sn. Só que, numa circunferência de raio 1, o y é igual ao seno e o Cn igual ao cosseno, o x igual ao cosseno. E, portanto, o Sn e o Cn vão para seno e cosseno. E, naturalmente, a própria equação da derivada também vai para a forma da derivada de Sn igual a Cn. Então, naturalmente, vai para o caso do derivada de seno é igual a cosseno. Então, veja que a partir desse momento aqui, com essas suposições aqui, que é feito usual na literatura, usando isso daqui, aplicado lá na elipse, e com as definições que nós fizemos lá de Sn e Cn aqui, aplicando B igual a 1, tá? E definindo esse du aqui, nós vamos conseguir reduzir Sn a seno e cosseno. Então veja que Sn e Cn são generalizações do seno e cosseno. São casos particulares desse Sn e Cn. Então, o seno e cosseno são casos particulares do Sn e o Cn, que são algo mais geral. Tá? Então, para essa aula é isso que eu queria mostrar. No próximo vídeo a gente vai dar uma olhada no quadrado dessas derivadas aqui em relação ao u e não a θ. E a gente vai ver que vai sair bonitinho as equações que aparecem na física do pêndulo e por aí vai. Tá? Eu tentei transformar ele aqui na forma mais natural possível. Tem várias formas de chegar nessas funções de Cn, nessas funções elípticas. Essa daqui eu achei a mais
natural, as coisas saem de forma meio que natural aqui, você vai definindo os negocinhos e vai saindo, entendeu? Enquanto que outras utilizam umas funções intermediárias, com funções θ, e, e aí fica um monte de somatório estranho e fica algo muito artificial, pelo menos ao meu ver, né? Então eu acho que daqui é algo mais interessante de você visualizar, né? Você consegue ver que está saindo de uma elipse, né? Tá chegando em umas relações entre que lembram as relações trigonométricas, né? Usuais da circunferência. Você consegue reduzir esse SN, CN ao seno cosseno. Você chega em derivadas que relacionam só essas funções novas que a gente está definindo, que são as funções elípticas. Então as coisas vão saindo e vão ficando bonitinhas, né? Isso vai ficando agradável e a gente começa a aceitar, né? Pelo menos depois de um tempo, quando eu vi dessa forma como eu fiz aqui, onde eu justifico, meio que justifico essa suposição que é usual na literatura de B igual a 1. E ao invés de derivar SN em relação a θ, a gente deriva em relação a U, para sair com essas brincadeiras, a gente mostra por que precisa acontecer isso aí, né? Pra tirar esses caras aqui. Bom, então é isso. Ah, no próximo vídeo a gente vai começar agora a mostrar aqui de fato a relação disso daqui com o caso do pêndulo, tá? O caso do pêndulo simples. Acho que é pêndulo harmônico simples, não sei se é exatamente isso daí, mas é o caso onde que nós temos. Aqui está o suporte. E aí tem uma. Literalmente. Vou fazer aqui mais circular, né? Tô deixando mover muito. Mas a parte interna tem que ser meio que preta, né? E aí isso aqui tá oscilando, né? Então começa com o ângulo θ com a vertical aqui. E aí esse garinha sofre a força da gravidade, normal, e a tensão aqui. T, força da gravidade. Tensão. E aí a gente calcula a forcinha aqui e escreve a equação do pêndulo aqui, né? E normalmente a gente chega numa equação que tem lá, envolve o seno, né? De θ, a gente aproxima isso aqui para θ. Aí eu vou mostrar que não precisa aproximar para θ, dá para resolver com seno de θ em termos dessas coisinhas aqui, esses SN e CN, tá? Então, é isso. Tamo junto e até a próxima. Valeu!